Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e hoje eu vou abordar uma questão de reciclagem com vocês. Eu sempre gostei de ter minha oficina em casa, tanto é que a minha oficina acabou se transformando na oficina de casa, que vocês assistem. E eu sempre guardei muito material, meio tranqueirudo mesmo. Então assim, tem peças que você guarda às vezes por anos, que é o caso dessa peça de madeira que está aqui, imaginando, pensando em fazer alguma coisa e o momento não chega, a vida vai passando e a peça vai indo de um canto para outro e você fica com pena de se desfazer. Isso daqui é uma ponta de degrau utilizada em escadas. É uma prancha de 30 centímetros de IP. E é bem uma ponta mesmo, porque aqui esse canto está meio... não está bem aplainado. Então assim, eu olho essa madeira, eu vejo inúmeras possibilidades para se criar algum projeto. Bem, mas a minha sugestão com essa peça, e que é justamente o que eu vou mostrar para vocês, é criar uma tábua de carne, como essa peça, que é uma peça que eu fiz justamente para mostrar para vocês os detalhes da tupia. Se vocês olharem o nosso vídeo sobre tupias, vocês vão ver algumas cenas dessa peça sendo feita. Então eu vou seguir o mesmo raciocínio e, por exemplo, ao invés de cortar reto aqui, acertar essa peça, eu vou usar esse pedaço. Eu vou iniciar a marcação do que eu preciso processar na peça. Então a minha ideia, como eu falei, é aproveitar essa ponta. Então qual é o raciocínio? Primeiro eu vou criar uma linha aqui imaginária, que é o esquadro. Eu vou usar uma serra-copo como referência para fazer as curvas, porque eu quero curvas abertas. Então essa serra-copo ela é de 127 milímetros de diâmetro. Então é uma curva bem aberta. Então eu vou usar ela aqui para arredondar os cantos. Aqui. Aqui. Considerando essa linha que eu fiz no esquadro, eu vou também criar uma curva aqui. Então já tenho 3 pontas arredondadas. Agora, considerando essa ponta aqui, eu vou usar essa serra e vou colocar ela alinhando aqui e alinhando aqui. Eu aproveitei e marquei o centro do furo da serra-copo, porque aí eu já tenho um eixo aqui. Por quê? Porque eu vou pegar uma serra-copo menor e é justamente o tamanho do buraco que eu vou fazer aqui. E tenho aqui. Então isso aqui vai sair fora. Venho aqui, crio essa curva. Agora eu só preciso ligar esta curva com esta para criar um desenho legal. E tá aí, esse vai ser o desenho da tábua. Então arredondando esses dois cantos, esse daqui, crio essa curva e arredondo aqui. Então agora é começar a processar essas marcações. Ou seja, fazer os cortes curvos. O ideal, aqui no caso, seria utilizar uma serra de fita, justamente por ser uma madeira espessa e muito dura. Mas eu estou utilizando uma serra tico-tico, com uma lâmina com os dentes um pouco maiores, próprias para madeira, justamente e fazendo a ação bem devagar e acompanhando a curva. Aqui no caso, o corte fugiu um pouco para fora, justamente pela madeira ter uma boa espessura e ser muito dura. O IP realmente é muito duro. No caso da curva interna, se eu fosse realizar o corte exatamente na linha, haveria a tendência maior ainda da serra cortar errado. Então eu fiz cortes de raios, justamente para depois fazer o corte da curva e os raios, os toquinhos irem caindo.
Então isso realmente facilita nesse tipo de corte para que o corte não saia tão torto. Mas depois precisa realmente fazer um acerto. Depois de terminados os cortes com a serra tico-tico, eu procurei acertar a madeira exatamente na linha do risco que eu fiz das curvas, usando uma grosa e uma roda flap para furadeira, justamente para ter exatamente o desenho da curva. Para depois disso usar essa curva como referência para usar a tupia de coluna, usando uma fresa reta com o rodízio, onde o rodízio iria justamente usar como guia a curva que eu acertei anteriormente. No caso da alça da tábua, eu fiz um furo com uma serra-copo de 59 milímetros e para que ela não estourasse embaixo, eu coloquei uma madeira por baixo. Depois de acertados os cantos, eu aproveitei e utilizei um gabarito, que inclusive foi apresentado no programa anterior, um gabarito para aplanar a madeira com tupia. Então, se vocês prestarem atenção, eu passei um giz na superfície que estava áspera, tinha saliências, tinha dentes, e agora se eu passar o giz do jeito que ela está, vocês vejam que ela está lisa, não tem mais nada daquilo. Então eu beneficiei essa superfície usando esse gabarito. Inclusive, se você tiver interesse, assista o programa anterior para aprender a fazer esse gabarito, que é bem legal. Inclusive a gente vai gerar outros projetos utilizando ele. Para fazer o passo seguinte, eu vou usar um pouco de geometria. Então, eu vou utilizar um acessório da tupia, que é essa peça. Essa peça é uma guia copiadora. Essa guia copiadora, ela se adapta exatamente aqui. Desta forma. Com essa parte virada para baixo. E como ela funciona? Eu vou ter a fresa aqui no meio, passando por esse buraco, então tem que ser uma fresa pequena, não pode ser com um diâmetro grande. E para usar essa guia copiadora, eu vou precisar de um gabarito. Então, para vocês entenderem, é isso aqui. Digamos que eu tenho uma curva. A guia copiadora vai passar encostada nesse gabarito, nessa curva. E à medida que ela vai passando, a fresa aqui vai estar desenhando a mesma curva que eu tenho no gabarito. Então eu já fiz as marcações justamente para gerar este gabarito aqui. Este gabarito, para que eu possa prender esse gabarito aqui no meio e, usando a guia copiadora, criar esse canal acompanhando o desenho das curvas. Então, para vocês entenderem, eu tenho aqui a curva externa, que é exatamente essa. Eu gerei linhas paralelas aqui para dentro, calculando a largura da fresa, a posição em que a fresa vai ficar afastada da borda. Então eu vou ter um afastamento de 15 milímetros da borda e aí entra o desenho da fresa. E aí eu gerei uma outra curva aqui, fiz duas diagonais e gerei uma curva menor, porque à medida que vai fechando, vai diminuindo a peça, a curva diminui. Então eu vou cortar esse molde, é um molde, eu vou cortar esse molde com a serra tico-tico e depois eu vou colocá-lo aqui na posição correta e vir com a tupia, com esse acessório, fazendo o canal. Eu cortei o molde, só que eu comi bola. Ele era um pouco mais comprido e eu cortei ele, achando que não teria problema. Mas eu preciso fixá-lo com 2 sargentos para poder passar a máquina aqui. Então eu acabei cortando um outro, exatamente igual, só que mais comprido, para poder prender bem na ponta aqui. Eu usei MDF naval porque acabou o meu, esse de 6 milímetros cru. Essa guia copiadora normalmente acompanha todas as tupias, tanto tupia de coluna como tupia laminadora.
Eu estou utilizando aqui uma fresa meia cana, que é justamente esse arredondado, é meio círculo. Essa fresa tem o nome de meia cana, exatamente, meia cana, aqui no caso é 8 milímetros. Essa meia cana que eu estou usando é um pouquinho menor, com eixo menor também. Essa aqui é 12 milímetros e a que eu estou usando é 6 milímetros, então eu pus uma bucha de redução. Então agora eu preciso regular a profundidade de ataque da fresa, para regular, inclusive, gabaritar a profundidade da coluna, para que ela não passe daquilo. Se você tiver dúvida do quanto você quer afundar na madeira, faça um teste no retalho de madeira para você ver o canal como vai ficar, para que você não tenha nenhum problema. Porque à medida que você encostar e afundar, não vai ter jeito, é aquilo que você fez. Bom, agora para gabaritar a altura do curso da tupia de coluna, eu tenho esse gabarito onde eu vou encostar aqui no anteparo e travo. Então eu solto e eu sei que a tupia vai abaixar exatamente isso, que é a marcação que eu fiz. Agora eu vou inverter o gabarito justamente para fazer a curva do outro lado. Então eu vou invertê-lo desse jeito. E eu vou usar o esquadro combinado, que já está travado aqui na medida anterior, para eu poder gabaritar ele aqui. Exatamente onde ele precisa estar. E o canal está pronto. Vocês viram que eu virei o gabarito, o molde para o outro lado e fiz a mesma coisa. Se você preferir fazer um molde só, fazendo os 4 cantos arredondados, não tem problema nenhum. Eu só acho que da maneira que eu fiz pode dar menos diferença nas curvas. Uma informação importante, a hora que você for começar a passar a tupia, passe ela no sentido anti-horário, ou seja, em vez de passar nesse sentido, você vai passar assim. Então você começa e vai no sentido anti-horário, que é justamente a posição em que a faca está entrando na madeira. Se você fizer no sentido horário, tem a tendência da fresa empurrar a máquina para frente e você perde o controle. Então você fazendo no sentido anti-horário, você tem controle sobre a tupia e a faca vai fazendo o seu serviço. Então preste atenção, sentido anti-horário. A penúltima ação nessa peça foi fazer o arredondamento aqui das arestas, das quinas. Eu usei uma fresa com um raio de 6,3 milímetros
e com rodízio, com rodízio que limita a profundidade de ação dela. Então é uma fresa própria para esse tipo de arredondado. E depois eu lixei com lixa 80, depois 120 e depois 240. Então ela está assim com um toque muito suave. Então, por fim, como é uma tábua para cozinha, para se utilizar com alimento, eu vou passar azeite. O azeite vai selar a madeira de uma certa maneira e vai dar, inclusive, uma uniformidade de acabamento. E não tem problema porque não tem nenhum conflito com relação ao alimento. E a peça está pronta. Na realidade eu passei uma camada de azeite, então a ideia é deixar secar, passar mais uma, até que ela fique totalmente homogênea e impregnada e não saia mais na mão. Ou seja, o azeite vai secar. E aí você pode usar com alimento sem problema algum. E o legal é que o azeite chamou a cor da madeira, ela ficou linda. Ficou uma tonalidade de madeira muito bonita. Se você curtiu, dê aquele joinha lá no YouTube e eu espero vocês no próximo projeto. Um grande abraço.